tem bastante ambiguidade também esse título, né? Uhum. Pois é, eu repito aqui minha satisfação em estar aqui com vocês para conversar sobre Clarice Lispector, e é um prazer muito grande, agradeço aí a vocês todos que se empenharam, né, para que essa reunião acontecesse, né? Olha, acontece que para a gente chegar até GH, eu acho que é preciso considerar dois aspectos que eu acho importantes. Um deles é que GH é um aspecto de ordem histórica, porque GH foi publicado em 1964, então foi publicado 24 anos depois da primeira publicação da Clarice, né? Eu acho isso muito importante. Alguns consideram que os primeiros textos da Clarice já definiam quem era a Clarice, a excelência da escrita da Clarice. Eu acho que sim, mas também acho que não, porque nesses primeiros contos há certos termos que aparecem assim, de uma maneira meio assim fora de lugar, e não existe uma certa proposta, né, narrativa, mas que naturalmente não chega, vamos dizer assim, a essa profundidade, né, de abordagem que ela consegue em GH. Então, se a gente se lembrar, por exemplo, do primeiro conto da Clarice, que é de 1940, né, que se chama Triunfo, então aí já tem o problema da mulher, né, porque é sempre a protagonista, e só um romance dela, né, que tem o Martim como personagem protagonista do romance, A Maçã no Escuro. Mas então tem o problema da mulher, tem o problema da separação de uma reunião, né, de uma união, né, eu não digo conjugal, sim, mas até que ponto não é oficial, então, enfim, basta a gente saber que o companheiro se foi, desistiu, porque eu sempre comento que eu não gosto desse personagem, porque ele diz que a mulher atrapalhava, né, o trabalho dele de escrever um livro, quer dizer, a mediocridade dele, ele, então, localizava como causa a presença da mulher, né? Não deixa de ser antipático isso, mesmo porque ela descobre que ele era medíocre. Então, tem a separação e tem também aquilo que eu acho que é fundamental nas narrativas da Clarice, que em certo momento ela se desloca da rotina e começa a ter, então, uma outra perspectiva de apreensão do mundo, né? Como se fosse mesmo uma redescoberta do mundo. Então, para ela, antes ele era tudo, e depois passa, então, a passar pela experiência de que ela existe, né? Ela existe. E aí vem um outro aspecto muito clariciano, que é de quando ela tem o que ela chama de consciência, ela começa a observar o que está em volta. É o teto, é a janela, é o próprio habitat dela, que antes era para ela desconhecido. Então, agora é ela no seu habitat, né? E ela enquanto pessoa, né? Que se redescobre. E depois, no final, termina ela tomando um banho, sempre acontece, né? Banho de mar, banho de banheira, esse é no tanque, no quintal, e com a certeza de que ela era uma mulher forte. Então, eu acho que é o primeiro grito feminista da Clarice, e tem muito a ver com GH. Se a gente for observar, a situação de GH é da mulher sozinha, porque o companheiro foi embora, e porque ela se desloca daquele espaço social de aparência da grande classe social, da mulher que não precisa trabalhar para ter dinheiro, que é uma artista, que mora no cobertura de Copacabana, que não é pouca coisa, e aí, então, ela passa a se redescobrir, né? A partir do outro. Esse outro vai dar trabalho, porque é a Janaína, a gente vai falar dela, né? Então, existe uma espécie de repertório temático e uma espécie de repertório, vamos dizer assim, feminista, e também um certo repertório de modo de narrar, que é o que ela vai desenvolver, muito parecido, e agora eu comento aquela sua observação pertinente, né, que você acaba de fazer,
que é das influências, né? A Clarice diz que leu Katharine Hepburn, desculpa, Catherine Mansfield. Ai, meu Deus, eu sou da geração que assistia filmes da Catherine Hepburn, né? Com o meu Ferrer. Então, essa Catherine Mansfield, ela leu quando era adolescente e descobriu uma afinidade muito grande, a ponto de dizer, ela sou eu, né? Então, seria uma das grandes leituras, e tem muito de Virginia Woolf, muito de Joyce, muito, mas ela afirma que Virginia Woolf ela leu depois. Quando eu fui examinar a biblioteca da Clarice, eu achei lá um livro da Virginia Woolf, em inglês, ela deve ter comprado, era uma edição já posterior, deve ter lido na Inglaterra. Mas ela, então, disse que leu depois. Então, esse antes, esse depois, não dá muito para a gente ter certeza de como aconteceu, né? Sem falar no fato de que a Clarice detestava essa coisa de influência, porque, para ela, era uma espécie de cópia. Ela confundia as coisas, sabe? Então, não gostava da influência. Mas, então, é isso. Quer dizer, quando chega na Paixão Segundo GH, depois de 24 anos, ela já havia passado pelos primeiros contos, que depois alguns foram publicados em 1952, e que depois foram alguns republicados com mais novos em 1960, com Laços de Família, né? Então, ela já havia passado por contos, já havia passado pela Perto do Coração Selvagem, que aí, então, ela já começa a adentrar, né, a personagem, e pela Lucrécia, da Cidade Sitiada, né, pela Virgínia, do Lustre, né? Então, já tinha todo, assim, um caminho já feito no sentido de investigação dessa mente, vamos dizer assim, de personagens mulheres, né, ao longo da carreira. E havia também a passagem, então, pela Maçã no Escuro, que é de 61. Então, chega em 64, ela publica 2, né? Que é A Paixão Segundo GH e A Legião Estrangeira, que é uma coleção fabulosa de contos, né? E ela até fica muito pesarosa, porque o pessoal todo centrou a atenção em A Paixão Segundo GH e deixou um pouco a Legião Estrangeira de lado, né? Ela fica com um pouco de peninha desse livro que foi, de certa forma, colocado no segundo plano em relação à Paixão Segundo GH. Então, essa eu acho que é uma colocação interessante da gente fazer antes de começar a falar propriamente do romance em si. Uma outra questão que eu acho importante, que é a questão dos caldos culturais da Clarice até chegar em GH. Ela não foi uma escritora brasileira, né, que viveu no Rio de Janeiro, não. Ela foi muito mais coisas misturadamente. E eu acho que é isso que é importante. Ela tem um caldo de cultura do leste europeu, que a família veio da Ucrânia, ela tem um caldo de cultura de tradição judaica, e de tradição judaica que passou por maus bocados, até assumir naturalmente a posição de exilados. Quer dizer, ela é descendente de pessoas que tiveram que sair do país para sobreviver, porque se ficassem lá, naturalmente iam ser mortos pelos pogroms, que eram aqueles massacres de judeus, que vinham de todos os lados. A gente pode discutir também as forças políticas que atuaram, né, na Ucrânia para gerar isso, né? E então isso se misturou, né? A Clarice saiu de lá, tinha 1 ano e 3 meses, quando chegou no Brasil. Então, ela nasceu quando estavam já viajando, mas ela carrega esse DNA e carrega uma experiência de família, né? Social de família, de refugiados, né? Eu acho que isso é muito importante, que depois vai se misturar com a tradição nordestina, que morou em Maceió, em Recife, com a tradição carioca e com todas aquelas culturas que ela pôde experimentar enquanto esposa de diplomata, né? Eu acho que foi uma felicidade ela não precisar trabalhar fora, porque foi, de certa forma, ela viveu no exterior como esposa de diplomata, né, que se não tinha tanto dinheiro, tinha status, e ela pôde, então, se dedicar a essa função da escrita e escrever tudo aquilo que ela escreveu a partir de 1944. Então, acho que é isso aí, dá uma ideia
da importância que tem na narrativa da Clarice, e a gente vai ver isso em GH, na narrativa da Clarice, da questão do deslocamento. Não é um deslocamento só espacial. Então, GH sai da sala, que é o ambiente social daquela que é afortunada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, e do ponto de vista artístico, era uma escultora, mas ela se desloca para o quarto de empregada. Ela tem um deslocamento que também é de raça, se vocês quiserem, mas também de classe, né? De classe social. É aí que ela, então, enfrenta o outro, o diferente dela, né? Então, essa questão do deslocamento está muito ligada à ideia de mudança. E em Clarice, mudança quer dizer desconstrução de padrões cristalizados na cultura e que precisam ser mexidos. A gente vive momentos políticos hoje que estão gritando para a gente que precisa mudar, né? Precisa mudar o quê? Aquilo que produz o aquecimento global, aquilo que produz a distribuição terrível de riqueza, a fome, né? Então, a destruição das matas, das florestas, isso tudo está na Clarice, né? Quando ela faz uma crônica sobre o jardim botânico, né? Quando ela faz uma apologia da importância da natureza, do ser selvagem, perto do seu coração selvagem, ela está sendo muito atual. Né? Então, eu acho que são questões que ao longo desses 24 anos, parece que ela foi se alimentando cada vez mais, né, dessas prerrogativas, vamos dizer assim, que redundaram nessa narrativa GH. Ela não surgiu por acaso, né? Ela surgiu de uma experiência acumulada e alquimicamente né, misturada, no sentido de produzir aí essa narrativa que consegue ser atualizada do ponto de vista do seu conteúdo, vamos dizer assim, e do seu jeito de narrar, né? E então, quando a gente lê A Paixão Segundo GH, eu acho que dá para a gente desconfiar que não tinha lido nada parecido antes. Pelo menos em termos de estrutura. Porque aqui, eu acho que ela atinge também um momento de, vamos dizer assim, de esmero, sabe? De sensibilidade artística e de energia narrativa, né, na escrita, porque ela arrasta a gente ao longo dos vários, eu não digo capítulo, nem tem capítulo, porque capítulo acabou um, começa o outro, mas não, ela amarra um no outro, então é uma coisa só. Quer dizer, amarra a gente nesse fluxo, vamos dizer assim, narrativo, que também é gradativo. E a gente não consegue escapar dele, a não ser que brigue com a narrativa e queira parar de ler. Aí é outra história e a gente vai ver por que essa pessoa não aguentou o tranco. Né? Que também acontece com muita frequência, né? Muita frequência. Então, é isso, quer dizer, eu acho que a gente tem que ver GH sob esses vários aspectos, né? É uma narrativa muito madura, né, do ponto de vista da escrita, quer dizer, de como escreve, porque existe um luxo metafórico, existe um luxo de imagens ao longo dele. Por quê? Porque aquele espaço, que é o espaço de um quarto de empregada, que deve ter no máximo 3x3, 2,5 por 2,5, aquilo, ela vai transfigurando esse espaço, a tal ponto que ele vira um mundo, né? Ele vira um cosmos, né? E passando pelas religiões, né? Passando pelas místicas, passando pelos esoterismos, passando pela crítica de cultura, né? Então, aí vai, sabe, como se fosse um processo mesmo de um percurso, né? Um percurso de experiência, vamos dizer assim, de vida, no sentido de querer traduzir qual é o sentido da vida, né? E que está no final, né? Eu não vou contar o final, porque pode ser que tenha gente aí que não tenha lido romance, né? Então eu não vou contar o final. Mas é isso, assim, só para introduzir aí na questão do romance, né?
que interessante, hein, que você foi visitar a biblioteca da Clarice Lispector. Que privilégio esse, hein? Não, mas sabe o que aconteceu? Eu vou ter que contar um caso aí para vocês, né? Eu recebi um aviso do herdeiro que a biblioteca da Clarice estava na casa do sogro dele, e a casa tinha sido vendida, e precisava desocupar. Eu fiquei, menina, mas eu fiquei com medo, porque eu já tinha na minha história várias histórias de bibliotecas perdidas, né, quando as pessoas que eram os donos faleciam, né? Então, ele me pediu se eu podia ir lá, e eu fui, né? E ele queria que trouxesse a biblioteca para o Rio, né? Para o Rio de Janeiro, e daí eu conversei com na época era uma pessoa encarregada do Instituto, Moreira Salles. Eu falei, não, eu vou, mas se é para trazer a biblioteca para o Instituto, uma van e 2 homens. Daí chamei a Aparecida Maria Nunes, que era uma ex-aluna, professora, né, e ela topou ir comigo para me ajudar, é aquela que estudou os textos feitos para mulheres no jornalismo, né, nos jornais, né, feitos pela Clarice, né, Entre Mulheres, Correio Feminino, né, então, e ela foi comigo, me ajudou, a gente ficou um dia lá. E daí, quando eu cheguei, eu levei um susto, porque tinha uma parede imensa cheia de livros, meu Deus, como eu vou dar conta. Então, enquanto eu ia separando, porque a gente separou os que estavam já contaminados, né? E depois, literatura brasileira, literatura estrangeira, crítica, teoria, etc. E aí, quando eu fui vendo os livros, né, publicados de literatura estrangeira, eu vi vários, tinha muito Simenon, né, que é o policial que ela adorava ler, e entre eles estava também o livro da Virginia Woolf, né? Então, foi assim que a biblioteca veio aí para o Instituto, a gente chegou à noite, nós fomos cedinho e chegamos à noite, lá no Instituto Moreira Salles. Essa é a historinha da biblioteca, né? Ah, interessante, Nádia. E até uma curiosidade, né, para os pesquisadores da obra de Clarice, os manuscritos dela, né, estão hoje conservados no Instituto Moreira Salles, é isso? Ou eles estão dispersos? Um manuscrito dela eu consultei na biblioteca do José Mindlin, que hoje faz parte da Brasiliana, lá da USP, da Universidade de São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem essa biblioteca, mas se vocês não conhecem, não percam a oportunidade de conhecer. E construíram um prédio, aliás, foi o filho dele, o arquiteto, que construiu, e um prédio maravilhoso, onde está todo o acervo de obras raras do José Higuita, que era a esposa dele, Mindlin. Então, ele tinha lá um datiloscrito de Perto do Coração Selvagem. Depois, esses outros, A Hora da Estrela, e também contos, né, alguns contos, e Água Viva também tem alguns, esses foram para o Instituto Moreira Salles, e estão lá. É uma coisa muito chatinha, porque o acervo ela ficou dividido em 2, uma parte na Fundação Casa Rui Barbosa e a outra parte no Instituto Moreira Salles. Tanto que a Fundação Casa de Rui Barbosa tem também uma parte da biblioteca da Clarice, 200 e tantos volumes, se não me engano. Então, ficou uma parte aqui e a outra parte lá, né? Então, a parte, vamos dizer assim, das imagens, das fotografias, eu peguei diretamente, porque eu sou da era pré-internet. Então, eu não sei se é bom ou se é ruim, sabe, Luciene? Tenho o prazer, né, do manuscrito e tudo. As cartas todas eu tive que ler nos arquivos dos amigos dela, né, que era o Fernando Sabino, o Rubem Braga, né, que estavam depositadas lá na Fundação Casa de Rui Barbosa, né?
Tanto que as cartas dela, que ela escreveu para as irmãs, ainda há umas 40 ou 60 cartas que não foram publicadas. Eles não publicam todas as cartas, entendeu? Isso está só no título. Eu não gosto do título por causa disso, ele é falso. Né? Então, a minha sugestão é que fosse que nem o Nelson Rodrigues, o teatro, quase todas, porque daí, pronto, ficava tudo bem. Né? Mas em muita carta da Siva, a fundação, até uma aluna minha fez uma transcrição de todas, de 300 e tantas que estão depositadas na Casa de Rui Barbosa. Então, eu li isso tudo. E havia 12 cartas, olha só, das irmãs. 12 cartas que ela escreveu para as irmãs, que a Tânia Lispector, irmã do meio, depositou na Biblioteca Nacional. Nossa, aquilo para mim foi uma maravilha quando houve, né? E depois as cartas ficaram no espólio da Elisa Lispector, que é a que guardou a documentação da família toda, inclusive imagens e história da família. Né? Ela escreveu o romance No Exílio, que conta a viagem, né? Depois eu publiquei como é que chama? Retratos Antigos, que é um texto dela original, né? Inédito, mas que eu achei muito bom, em 10 capítulos, onde ela conta também a história da família. Esse baú estava guardado e não abria um baú, sabe? Parece aquele baú de pessoa. A pessoa ficou anos esperando, eu fiquei anos esperando abrir esse baú. Anos, querendo ver o que estava lá dentro. Por quê? Porque a Elisa morreu, ficou com a Tânia. A Tânia faleceu, ficou com a filha da Tânia. Mas a filha da Tânia sempre tinha problema, tem muito empoeirado, tem que abrir, estou com problema pessoal e tal, a gente respeitando, e foi passando o tempo até que, enfim, a gente pôde ler essas cartas, né, e foram traduzidas, né, tem até tradução delas para o francês, Mes Chéries, com uma edição muito bonita da Edition des Femmes, né, que eu fiz até o prefácio. Então, mas não são, não são todas as cartas para as irmãs. Tá? E, por desgraça, a gente não tem as cartas das irmãs para ela. Então, você só tem a correspondência ativa da Clarice, e não a passiva. É ruim, né? Porque é bom você ver a pergunta e resposta, que nem tem para o Fernando Sabino. Fernando Sabino publicou, né, as cartas. Eu conhecia as cartas dele, né? Dela para ele e dele para ela, né? Então, eles reuniram isso, cartas perto do coração. E daí tem essa pergunta e resposta, ativa e passiva, né? Mas, no caso das irmãs, não, a gente só tem as da Clarice, e não as da Tânia e da Elisa para ela, infelizmente. Né? Então, é isso. Desculpa. O que você perguntou mesmo? Nádia, agora eu já nem sei mais. Então, está ótimo aqui a conversa. E justamente isso de você falar também, né, duas coisas que eu achei fascinante, né, da Clarice estar sempre se espelhando num outro dela, né, uma maneira de se espelhar. E as cartas também, né, para os pesquisadores, para todo mundo que pesquisa Clarice Lispector, as cartas é uma grande fonte de informação para a gente. Porque eu fiz uma mestrado em Clarice e até então, né, foi inclusive sobre a Bela e a Fera, que também ela vai se confrontar com o outro, né, que é o mendigo, e eu estava muito curiosa de saber se ela tinha assistido o filme do Jean Cocteau, que é A Bela e a Fera. E nas cartas dela eu fui saber que ela tinha ido ao cinema, saiu para ver o filme do Jean Cocteau. Então, dali eu descobri que isso tinha sido uma certa influência. Assistiu o quê? Repete, porque deu eco aqui. Assistiu o filme do Jean Cocteau, A Bela e a Fera. Ah, sei, do Cocteau, entendi. Uhum. Sim. Pois é. Uhum. Eu acho que o ponto central da Clarice é esse olhar, né? É o olhar. É o olhar que a GH descreve, é o olhar que ela descreve pelo qual a GH passa. É o olhar, né? E olhar para Clarice, o olhar é muito importante, né, na ficção dela, muito importante. E é muito importante nas próprias fotos da Clarice, se vocês forem reparar, né? Ela é um olhar
eu diria, inclemente. Ela é um olhar, assim, que não... ela é implacável, sabe? No que ela tem que dizer, ela diz. E você que se vire, entendeu? Então, ela é implacável. O Búfalo, por exemplo, retrata muito bem isso, né? E desde pequena, ela tem um olhar direto para a gente, para a câmera, no caso, né? Então, é um olhar de mulher de personalidade mesmo, né? Forte, né? E esse olhar do outro tem muito a ver com o Fernando Pessoa, sabe? Você se desprega de si para ver o outro, depois vem o outro, passa a ser visto pelo outro, né? Existe o jogo desse do fingimento poético, né? Que é um dos grandes temas da Clarice. E ela fala no Fernando Pessoa, em algumas ocasiões, né, cronísticas, né? Ela fala no Pessoa, quer dizer, o Pessoa, ela conhecia esse lado do Pessoa, né? Que é um lado do Pessoa que é também muito dela, né? E a descoberta do mundo é esse olhar, né? Descobrir o mundo é olhar o mundo, é ler o mundo, né? E é o que ela faz como boa escritora, né? E é isso que a GH descobre, né? Quer dizer, o fato de descobrir o mundo é automaticamente, ao mesmo tempo, descobrir a si mesma, é isso, né? E se libertar. Se libertar do quê? Se libertar das amarras da civilização, porque civilização e cultura prende. Você tem que seguir normas, você tem que seguir regras, então tem que ter uma válvula de escape, e essa válvula de escape acontece na narrativa da Clarice através da arte. Também para GH, né? GH é uma escultora. E é curioso, viu, Luciene, que no romance existe a arte também como um umbral de como se fosse uma porta e ritual de passagem para essa descoberta do outro, que é desenhado pela empregada doméstica. Isso é muito importante. A empregada doméstica também é artista. Ela desenha um homem, uma mulher e um cachorro, e é por ali, olhando essa mulher, que a GH se descobre louca de si mesma. E é a partir daí que ela começa a ter que ter a coragem de enfrentar o que ela é, e que não foi até aquele momento. Por quê? Porque é uma vidinha de muita festa, muito vestido bonito, né? Relações que talvez não tenham sido tão boas, etc. e tal, né? Depois ela vai até fazer um balanço do homem que valeu a pena, do que não valeu, sabe? Mas já com essa consciência de que ela existe enquanto um ser, vamos dizer assim, né? Então, a arte é muito importante, né? A arte é um umbral para a pessoa ali mergulhar e tentar seguir esse percurso, que, no fundo, é um percurso mesmo de redescoberta do mundo, né? Um outro patamar que é mais selvagem, que não é aquele ordenado pela civilização, que é o contrário, é desconstrução, porque ali você não sabe onde vai dar. Então, é a aventura da paixão, porque paixão você nunca sabe no que vai dar, né? Eu tinha um conhecido muito interessante, que ele dizia, era psiquiatra, ele dizia o seguinte, que em estado de paixão só lhe resta uma coisa, é como se estivesse num barco em alta tempestade, você segura no mastro e o resto seja o que Deus quiser, você não tem controle, né? Então, é isso também que acontece em A Paixão, segundo GH, ela não tem controle, né? Mas é a sabedoria também de, às vezes, ceder à loucura e saber perder controle. É isso que ela está ensinando, porque isso também é uma experiência de libertação, né? Como outra qualquer. Nádia, então, justamente, eu achei fascinante vocês falar desse ritual, esse ritual de passagem da GH, e também que o quarto é o mundo, né? Como você bem disse aí, um quarto minúsculo é o mundo, ela faz disso um cosmos. Então, eu gostaria de ler um trechinho aqui, porque as duas primeiras páginas, né, para quem não leu ainda, o Paixão segundo GH, são completamente assim, arrebatadoras, né, para o leitor. Então, eu gostaria de ler um trechinho e depois a gente pode comentar
porque também tem um segundo trechinho que ela vai começar a falar de uma desumanização. A gente também vai falar dessa questão da humanização e desumanização. Então, é difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. Até agora, achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Nessa pessoa organizada, eu me encarnava. E nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia de pessoa vinha de minha terceira perna, daquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei mais livre? E aí, continuando um segundo trecho. A vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida. Mas como faço agora? Como devo ficar com a visão toda, mesmo que isso signifique ter uma verdade incompreensível? Ou dou uma forma ao nada? E este será o meu modo de integrar em mim a minha própria desintegração? Mas estou tão pouco preparado para entender. Antes, sempre que eu havia tentado, meus limites me davam uma sensação física de incômodo em mim. Qualquer começo de pensamento esbarra logo com a testa. Cedo fui obrigada a reconhecer, sem lamentar, os esbarros da minha pouca inteligência, e eu desdizia o caminho. Sabia que estava fadada a pensar pouco, raciocinar me restringia dentro de minha pele. Como, pois, inaugurar agora em mim o pensamento? E talvez só o pensamento me salvasse. Tenho medo da paixão. Quem não tem, né, Luciene? Oi? Quem não tem medo da paixão, né? Porque a paixão é sempre, faz parte da paixão, ser arrebatadora, né? Se ela não é, a gente pode chamar de amor, né? Como na Clarice aparece no conto Amor. Daí é uma coisa mais suportável, que a paixão é insuportável. Aliás, é encantadoramente insuportável, né? E o Camões já disse isso tão bem, né? Tão bem. Então, esse começo, eu acho muito interessante, porque ela começa com travessões, né? Uma série de travessões. Isso quer dizer o quê? É um fragmento do tempo, né? Ela pega o bonde andando, como diz o mineiro, né? Pega o bonde andando, né? Então, aí já vem uma coisa que faz parte, né, da narrativa moderna, que é a questão da fragmentação, tudo bem, de começar no meio, tudo bem. Aliás, o Álvaro Lins criticou muito o livro dela, porque disse que era incompleto. Então, para ele, tinha que ter começo, meio, fim, né? E ela começa já sem começo, né? Porque um começo está num lugar que a gente não sabe, né? Mas essa frase é a primeira frase dela. Estou procurando, estou tentando entender o que me aconteceu. Tentando entender para dar a quem? A nós, né? A nós, que somos leitores dela, né? Então, é esse o resumo do livro, né? Eu acho que essa frase já resume o livro todo. Ela tentando entender, não conseguindo entender, mas tendo uma apreensão, que não é pelo entendimento, né? Que é por uma outra experiência daquilo que lhe aconteceu, né? Que é esse encontro que vai se fazendo, né, de várias formas ao longo do livro com o outro. No começo é Janair, né? Depois é a Barata, quer dizer, é um livro que tem, parece que, duas sessões, né, de dois encontros mais importantes, né? Tudo que ela fala, ela está encontrando, né? Quer dizer, se a gente for partir desse princípio, ela olha na janela do apartamento, tem um morro do Rio de Janeiro, né? Tem a favela. Mas ela vê o quê? Cabras da Síria. Síria, imagina, cabras subindo, ela já está na Síria. Depois vem para sei lá, o estreito de Dardanelos, acho que é estreito, de Dardanelos, e aí vai pelo mundo afora, né? Então, é sempre essa viagem, vamos dizer assim,
de encontro ao outro, né? Mas há dois outros principais aí que marcam a narrativa mesmo, que é Janaí, negra, mulher, empregada doméstica, e a barata. Você quer que a gente continue falando do quê? Então, sugere? Sim. A gente pode falar um pouco, antes de passar para o filme, dessa linguagem, né? Da linguagem do livro GH, né? Porque tanto tem um desafio para GH, para personagem, né? E que eu acho que também tem uma certa metáfora aí da linguagem desconstruída do romance, né? Se a gente for pensar no romance tradicional, verdade, todo artista briga, né, com o seu objeto, né, porque ele não consegue aquilo que ele quer, né? A linguagem não traduz, não consegue traduzir, né? O mundo é sempre maior do que a linguagem, né? O mundo é sempre maior. Por isso que ela dizia que ela preferia a vida do que a literatura, né? Mas às vezes ela dizia que a literatura era muita coisa na vida dela. Então tem essa coisa, né? Desde o romantismo, né? Os românticos viviam com o lenço molhado de lágrimas, não posso expressar o quanto gosto da heroína, né? Então, essa incapacidade... Aí fica aquela história de fim de século XIX, que é a falácia da representação e da linguagem, né? Então, tem isso. Mas ela não desiste, né? Existe uma luta incessante a cada palavra. Cada palavra é vamos dizer assim, um atestado, né, de força para querer chegar lá, né, até o final, né, para querer chegar lá. E é interessante que, no final, ela aponta, ela não chega, mas ela vislumbra, ela aponta, e eu adoro. Então, ela tem a consciência da sua incapacidade, né, de atingir isso. Mas ela tem a consciência disso, é muito importante. Porque atingir isso quer dizer o quê? Quer dizer não precisar da palavra mais. Porque quando ela se desloca de si para o outro, ela quer o quê no outro? Ela quer aprender o ser na sua plenitude. Ela propõe como se fosse a matéria viva, pulsando. Né? É a energia vital, a matéria viva pulsando. É o que ela chama de estar sendo. Né? Eu não vou enveredar aqui pela filosofia, pelo Dasein, que é complicado, mas é o estar sendo, é a apreensão do que é o ser vivo, do que é a vida, do que é a veia no pulso, né? Do que é o sopro de vida. Então, se ela chega a esse estágio, para que a palavra? Então, a proposta da Clarice é uma proposta suicida, é uma proposta de morte, vamos dizer assim, de assassinato da própria literatura. Ela se vale da literatura enquanto ela é incapaz, né, de traduzir aquilo que ela procura. Então, é isso. É uma espécie de teologia da palavra, né, que a gente pode dizer, viu? Então, tem esse aspecto que eu acho muito importante, porque, sabe, a literatura da Clarice se confunde muito com pulsões vitais. Tanto que, às vezes, a pessoa fala, isso não é ficção, isso é autobiografia. Mas não dá para saber o que é uma coisa e o que é outra. A literatura dela é um produto de mistura. Ela pode dizer assim, eu morei no Leme. Tudo bem, morou no Leme, mas não é isso que está em questão. O que está em questão envolve isso tudo. Por isso que ela é Virginia Woolf. Não é o fato em si, mas é que rodeia esse fato. Isso é o que é importante. É o que você experimenta em função de determinados objetos que você vê na vida, né? Que fazem parte da sua rotina. Né? Isso é o quê? É uma lente
de toda a obra de arte, né? Mas o que é importante na Clarice, como ela lida com essa linguagem, como ela cria as imagens. Aí, né? Aí nessa fabricação de imagens que são muito contundentes e originais. O quarto vira o Egito, vira o deserto. Daí vem o calor. Aliás, está muito bom isso no filme, né? Ele consegue, com determinadas imagens, levar a gente para esses lugares todos. Né? O minarete, sabe? Uma coisa sagrada, né? Uma coisa sagrada. Depois, aquele chão sujo e o de dentro da barata. Quer dizer, ela passa do mais vil, do mais nojento, sabe? Do mais asqueroso até o mais sublime. E tudo junto, sabe? Por quê? Porque a vida é assim. É a condição humana, é o GH. Tem gente que fala que GH é gênero humano. Tudo bem, mas para mim não tem diferença nenhuma, sabe? Pode ser GH, HI, LM. Aí quer dizer o quê? Elas vendo como duas letras numa maleta, mas o que tem dentro? Quem é essa que aparece com duas letras, duas siglas? O que é a linguagem? O que é a palavra? Em função daquilo que a pessoa é, né? E que ela tenta reproduzir. Né? Reproduz através de uma letra, um ponto, mas o resto está aí. Está onde? Está na sequência, nesse percurso, né? Que é a arte se fazendo. Eu acho que é isso importante na classe, né? Antigamente a gente usava o termo da metalinguagem, não sei se você lembra, Luciane, que está em desuso hoje, né, a tal da metalinguagem. Mas é isso, quer dizer, a GH é a história da arte em processo de fazer, né, em se fazendo. Então, tem isso, porque o grande personagem da Clarice é a arte, é a linguagem, é a narrativa, são as questões ligadas ao que é a arte na vida das pessoas, né, do que ela é capaz e do que ela não é capaz. Então, é quando eu não me acho que eu me encontro, sabe? Então, é isso, essa procura incessante sem desistir. Né? E depois dizia, a poética da desistência, Clarice. Desistir não é negativo, na Clarice. Essa poética da desistência é você aceitar o ritmo da vida, se adequar a esse ritmo da vida, sabendo que está seguindo a vida, né? Com prazer. Porque houve uma época que a Clarice era lida como se fosse uma escritora hermética, que ninguém entendia, que era difícil de ler, e que também era angustiada, porque aquela fatídica entrevista da Cultura deixou como legado isso aí, né? Que ela estava numa fase difícil de angústia e pronto, né? Então, essa imagem da Clarice, mas não é isso, né? A Clarice, você vê, o primeiro conto dela, Mulher, Sou Forte. GH seguiu, apesar de todas as dificuldades. Ela passou por aquilo que ela chama, logo no prefácio, alegria. Alegria difícil, ela fala. Lógico, né? É um percurso, quase que uma via sacra, que é a vida. Alegria difícil, mas alegria. Né? Então, esse aspecto também é uma libertação da tradição, né, da vida bordada como se fosse um mar de angústias, de pecados, sabe? De necessidade de redenção, de subordinação a uma outra vida. Não, é o aqui e agora, é o it dela, o it, né? Aqui e agora, isso que a água propõe, né? Entendeu? Então, ela vai contra vários padrões de, assim, padrões culturais, né, de normas de condutas. Né? Sobre esse aspecto, é uma mulher que conseguiu ser livre. Ela não queria ser profissional. Eu não sou escritora, eu quero ser livre. Né? Sobre esse aspecto, Não, realmente é fascinante. Muitas coisas eu associo, inclusive, com Marguerite Duras, mas agora a gente não vai nem entrar nesse assunto de Duras, porque seria uma outra conversa, né? Mas, Nádia,
justamente essa questão da linguagem é que nos incita, né, nos leva a pensar o desafio que é fazer um filme com esse texto da Clarice Lispector, né? Porque a gente ouve falar, né, do cinema convencional que fazer um roteiro é mais fácil quando o texto é bastante visual, quando ele já te dá uma cena, né? Não é o caso de Clarice, principalmente nesse livro do GH. E eu estava lendo o Diário de um Filme, né? Foi a Melina Dalboni, a roteirista, escreveu, e justamente estava falando do preparo, né? Do preparo que foi antes de começar a filmar. Parece que foi um ano de muito estudo, né? Onde você acompanhou. Também passaram outros professores, estudiosos da obra de Clarice, como Zé Miguel Wisnik, a professora Judith Rosenbaum também, né? E que parece que o diretor queria primeiro compreender um pouco a obra, depois ele se aventurar ali, né, a filmar, né, esse filme. Infelizmente, ainda não consegui ver o filme, eu vi algumas cenas só, porque, inclusive, eu vi uma entrevista da atriz, né, Maria Fernanda Cândido, dizendo que o filme vai voltar aos cinemas e, por isso, ele não pode estar disponível em nenhuma plataforma, né? Então, a gente aguarda que o filme volte para os cinemas, né? Mas, então, para a gente ter uma ideia, né, e dar uma ideia do filme também, eu selecionei 2 trechinhos de uma entrevista do Luiz Fernando que a gente vai tentar passar e espero que você consiga visionar aí também. Então, link 1. Vocês vão ter que resumir para mim, viu? Não, acho que dá. Primeiro. Coloca a tela cheia. Certinho. Já, vai. Pessoal, podia desligar o áudio aí da mesa da Luciene para não... Tá desligado. Obrigada. Esse contato, né, com esse texto é algo assim muito delicado. Foi um texto que mexeu muito comigo. A primeira vez que eu fiz a leitura desse texto, ele me provocou uma desorganização, assim, sabe, muito grande. Eu tinha 28 para 29 anos quando eu li A Paixão Segundo GH. E aí que eu acho que existe uma situação ali, sabe, do feminino muito exposta, e ela vai questionar um pouco, né, toda a nossa moral vigente. Nunca eu poderia sonhar que ele viraria um filme, que muito menos eu iria fazer a personagem de GH. Primeiro, eu não costumo usar o termo adaptação. Ele não me faz bem, porque ele me parece sempre uma forma de redução da potência literária. São linguagens diferentes. Então, eu produzo um encontro dessas duas alteridades. E essa fricção, desse diálogo, desse embate, desse amor, seja o que aconteça aqui, né, vai produzir um fruto que é uma terceira coisa, que é algo inominável, que eu não sei que nome tem, né, não sei como classificar, não sei, talvez não tenha gênero, não tenha classificação nenhuma, que é a imaginação, é o filme, é o filme.
foi um desafio enorme porque o Luiz Fernando queria filmar a partir do livro. Só tinha uma maneira, deixar de lado todas as regras de roteiro tradicionais, né? Os pontos de virada, os arcos, né? Os 3 atos, que são, enfim, os clássicos, os totens clássicos de um roteiro de cinema, deixar de lado tudo isso para desconstruir essa ideia de um roteiro, de um filme, a partir de um livro, de um romance que é considerado por muitos infilmável. Então era preciso entrar nesse romance de uma maneira muito diferente. O outro ponto foi encontrar nas entrelinhas do romance, porque a literatura da Clarice, ela deixa essa brecha das entrelinhas para a imaginação de uma linguagem e também de situações, ações, interpretações que não estão diretamente de uma maneira muito clara no livro, ou às vezes nem existem no livro, mas que nós pudemos, que permitiam que a gente imaginasse a partir, como se a gente estivesse reescrevendo esse romance junto com ela, com as palavras que ela usou. Eu me sentiria mal se partisse para um caminho de mediar essa aproximação entre o olhar do cinema e a literatura dela, usando um roteiro ali. E não justificaria o porquê que eu estou pegando essa obra, né? Eu estou pegando essa obra exatamente pela estranheza dela. Meu livro, A Paixão Segundo GH, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu 4 vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Eu suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e de literatura, que devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de 17 anos lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, né, o que é um alívio. A dinâmica ali no set, eu posso te dizer que ela não foi confortável. E que bom, porque como artista eu também não estou buscando o confortável. E ficar ali sem truques, sem artimanhas, sem artifícios, diante da palavra, né? Porque aí é esse também o meu desafio, a minha busca. Eu poder me tornar um instrumento para ressoar essas notas que são essas palavras. Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim. Antes de entrar no quarto, o que era eu? Nesse estudo profundo para a criação do roteiro, a gente percebeu que a Janair, de alguma maneira, ela era invisibilizada também pelas leituras que se faziam do romance. Raramente citavam a Janair, raramente citavam a Janair nas sinopses do livro. Então, a nossa visão foi a seguinte: em primeiro lugar, GH não tem nome, é GH. Iniciais, ela não tem nome. A única personagem que tem nome é Janair. Janair tem um nome. Então, eu acho que isso já é uma deixa que a Clarice, né, de uma maneira muito sofisticada, como a gente falou aqui, através da linguagem, ela vai enredando o próprio leitor nesse sentido. Então, olhando daqui do século XXI, agora, quando eu vou filmar essa relação de classes, a relação entre a patroa e a doméstica, eu já estou olhando com os olhos da história, que eu pegue esse momento onde há a reflexão sociológica do romance, que eu dê potência a ela, que eu traga Janair mais para fora das entrelinhas ainda. Então, Janair é, para mim, um personagem fundamental, né? Ela é a detonadora de toda essa desconstrução da personagem. E era a Janair que ia ensinar a GH a própria ideia de revolução.
pensar o filme como corpo, alguém que vai entrar numa sala de cinema não para assistir a um entretenimento puro e simples, ponto, mas para encontrar com um corpo polifônico. GH perdeu a mediação com o mundo, está em queda, né? Então, eu preferi fazer um filme em queda, um filme que fosse um fracasso de linguagem, levado, se comparado a um modelo hegemônico, né? Um filme que não responde a essa cartilha. Eu sei que é um risco, mas, por outro lado, eu acredito que existirão espectadores que vão se conectar com essa estranheza. Oi, Nádia. Conseguiu? Oi. Conseguiu, né? Consegui. Então, a gente pode, a partir daí, discutir já alguns aspectos, assim, né? Do que você acompanhou lá. Primeiro, assim, né? Realmente, assim, impressionante a sensibilidade do Luiz Fernando Carvalho, né? Que também já Lavoura Arcaica, né, que é um outro filme que ele fez, do Raduan Nassar, e Dois Irmãos, Milton Ratum, entre outros, né? Então, só para ressaltar aí a familiaridade que ele tem com temas, né, literários, e nesse caso ele não quis chamar de adaptação, né, porque a adaptação acaba sendo também a gente tem convenções ali na adaptação, tanto que na intermedialidade, né, que é um estudo dos diálogos entre várias artes, né, vamos chamar assim, a gente diz transmedialidade, né, que é uma maneira de transpor de uma mídia para outra, né, ou seja, da literatura para o cinema, né. Então, ele disse para ele que a adaptação tem uma redução da potência literária. E depois ele vai lá na frente falar também que ele queria mostrar esse fracasso da linguagem. Então, a gente pode imaginar aí, né, o grande desafio que foi, né? Uhum. Olha, é um grande desafio, né? Não há dúvida, porque a primeira coisa que eu falei para ele foi isso, mas justo, quando eu fui para São Paulo e conheci o Luiz Fernando, lá num galpão enorme, né? E num estúdio que ele tinha, lá em São Paulo, a primeira coisa que me veio à cabeça, ele me explicou o projeto, eu falei, puxa, mas Justa Paixão, segundo GH, né? Eu também tinha essa ideia, né, de que era impossível, né, filmar. Mas ele provou que não é impossível, e ele fez isso, né? Porque é um filme que eu concordo plenamente com o fato dele não adotar esse termo adaptação, porque a adaptação tem uma série de licenças, né, que eu diria licenças até poéticas, não, mas que que fogem, né, do que é aquele romance, né, do que fogem o que é o romance. Às vezes, incluem personagens, incluem falas, e vira uma outra coisa. Então, é muito difícil, eu acho, você filmar uma obra literária. E o que ele propôs é muito mais difícil ainda, na medida em que ele queria filmar o romance A Paixão segundo GH. Porque se você pega, por exemplo, A Hora da Estrela, a Suzana Amaral não filmou A Hora da Estrela. Ela filmou um pedaço da Hora da Estrela. E o que faz, o que caracteriza aquela novela, o romance, como vocês quiserem, ou qualquer outra coisa, ficção, vamos dizer assim, o que caracteriza aquilo é justamente esse encaixe e esse intrincado, né, entre a história do Rodrigo que está fazendo o romance e o romance que ele faz. Então, o que ela faz? Ela cortou a história do Rodrigo. Ela só fixou na Macabeia.
Então, não é um filme sobre A Hora da Estrela. É um filme sobre um pedaço da Hora da Estrela que desmantelou o que era aquilo romance. E não é dizer só porque passou de um veículo para o outro. Não, não é só. Ela desmontou a estrutura, né, romanesca, quer dizer, ela fez uma outra coisa, né? Em A Hora da Estrela devia dizer, sei lá, tinha que ter um título mais, assim, adequado, ex-Macabea, sabe, ex-Macabea, uma das personagens, né, de A Hora da Estrela, porque não é o romance A Hora da Estrela. Agora, o que ele quis, ele tem um termo muito interessante, que é a fricção, né? Ele ainda faz assim, é a fricção entre aquilo que é romance, linguagem, narrativa, literatura, e aquilo que é cinema. Tá? Então, o que ele quer é que A Paixão Segundo GH exista na sua plenitude, né? No veículo né, do cinema. Né? Que você, assistindo aquele filme, né, que é uma outra coisa, não é o romance, mas você possa passar por experiências muito semelhantes, até, eu diria, coincidentes, em termos de recepção, com aquilo que o receptor do romance experimenta. Então, eu acho que é isso que é uma certa fidelidade, mas criativa, né? Porque uma das grandes características do Luiz Fernando é essa potência criativa que ele tem. Ele é um artista, né? Um artista polivalente, né? Ele pinta, ele escreve, sabe? Então, sabe, desenha. O desenho do homem, a mulher e o cão, que aparece no romance e que aparece, portanto, no filme, desenhado pela Janaína, ele que desenhou, né? Ele que desenhou. Então, voltando àquilo que você propôs, que é uma experiência antiga, eu acho que a impressão que eu tive quando eu cheguei lá é que o filme já estava pronto na cabeça dele. Eu tive essa plena sensação. Depois, conversando, eu fiquei sabendo de um episódio que a Melina conta no livro. Eu acho que ela conta. É que, quando ele estava filmando a Lavoura Arcaica, né, ele tinha A Paixão como livro de cabeceira. Por quê? Porque a Ana não podia dizer nada. A Ana estava completamente dominada pela tradição rígida, né, da sua ancestralidade, vamos dizer assim, tanto que é morta pelo pai, né, assassinada pelo pai, porque não seguiu as regras, né? E a GH falava tudo aquilo que a Ana gostaria de dizer e não podia. Então, ele filmava a Ana e lia GH. Tinha a GH como livro de cabeceira. Ora, isso foi 20 anos atrás, mais ou menos, né? Então, eu acho que esse percurso todo, até começar a filmar, parece que realmente ele já tinha desenhado, sabe? Esse formato, né? De livro, que todo mundo dizia que era impossível, mas já era uma realidade na experiência dele. E fez um filme que é um filme cult, não é um filme popular. Muitas pessoas não aguentam o filme, porque a palavra é muito intensa e, às vezes, não aguentam, né? Mas ele filmou de um jeito que ele prende o espectador, né? Ele prende, você vai ver isso, né? Ele prende, ele não consegue desviar. E isso eu acho que vamos dizer assim, é um achado. E tanto que você fazer quase 2 horas, ou 2 horas e 4 minutos, parece, eu não sei quanto, de filme, uma pessoa falando, uma personagem, com pouquinho escape ali daquele apartamento, pouco escape, mas o escape ainda é do apartamento, é a praia. Tem uma imagem muito linda da praia de Copacabana, linda, né? Tem, o que mais? Ela numa piscina, que aparece até aqui,
nesse trailer. Então, são poucas imagens, né? Tem o edifício visto de fora, com as antenas, né, para mostrar esse circuito com o mundo atual, né? E as antenas também estão nas anteninhas da barata e nos dedos longos de GH. Ele faz aí sabe, uma imagem repercute na outra, sabe, tentando captar coisas, né? Então, são sinais, vamos dizer assim, imagísticos muito importantes dentro do filme, tá? E a Melina é a roteirista que não tem roteiro. O filme é não convencional por vários motivos, ele explicou alguns, né? Não tem convenção, né? E ele não quer ser convencional, não é a proposta dele. Convencional tem demais, né? Tem demais por aí, né? Ele não quer ele tem um compromisso com Clarice, e Clarice não era. Como é que ele vai fazer um filme convencional com um romance que não é convencional? Então, ele tem que seguir essa proposta. E essa proposta, eu acho muito interessante isso, que eu queria registrar para vocês, que ela tem, parece que, 3 momentos, né? Ela tem um momento do romance, ela tem um momento do filme, e ela tem um momento do diário do filme. Porque o diário do filme também não é convencional. A Melina é roteirista por quê? Porque tinha que aparecer alguém lá, ela tinha que dizer o que ela faz o roteiro, mas não tem roteiro. Então, o que houve no trabalho da Melina? A seleção dos trechos do romance, porque não podia falar o romance inteiro, ia dar muito tempo, a seleção de trechos significativos do romance para servir nessa montagem fílmica. É isso que acontece. Tá? E até no modo de filmar, ele não foi convencional, porque normalmente bate aquela plaqueta e o que acontece? Aperta o botão play, né? Ele não. Né? Você viu isso. A Maria Cândida estava ali, na frente, e ele filmando, tudo bem. E ela falando. Só que ela falava o texto, depois voltava e repetia. E ali, quantas vezes fosse necessária. Né? Só que, quando ele sentia que estava bom, estava no clima, ele, apertava o play, mas ela não sabia quando estava sendo filmado ou não. Ele fazia um sinal para a equipe dos lados, mas ela não ficava sabendo. Então, é a coisa acontecendo até no modo de filmar, que contraria toda uma tradição, né? Agora vamos filmar. Pronto, né? Não, ele fazia a coisa acontecer para, no momento que ele achasse que estava bom, ele, então, apertar o play, né? E isso, como essa, há várias outras, assim, vários outros detalhes, né, de procedimento, vamos dizer assim, né, que são dignos de nota, né, nessa questão. O diário, eu disse que é o terceiro momento, né, de um processo, né, que é, assim como a adaptação, ele não faz uma adaptação do romance, a Melina não faz um trabalho jornalístico, ela é jornalista, ela estava ali para fazer a escrivã do processo. Ela não ela não pratica um gênero jornalístico a partir do romance. Ela faz o quê? Faz um diário. E o que é um diário? É um diário que traduz tudo o que vai acontecendo ali, inclusive as angústias dela. Isso não vai dar certo, estou com medo disso, eu não vou ser capaz de fazer isso. O que fulano falou, o que fulano fez, né? Ela fala até do jeito que eu fui bem vestidinha, eu achei muito engraçado, porque ela descreve todo mundo que está ali no trabalho, ali na preparação de equipe, sabe? As impressões dela, né? Que ela fala que enquanto a Maria Fernanda Cândido estava envolvida num diretor, eu chegava arrumadinha, lógico, eu não ia, eu não posso ter o luxo da Maria Fernanda, então melhor assim. Então, é isso, quer dizer, ela foge também do gênero jornalístico quando faz o diário. Eu achei excepcional esse livro dela, como jornalismo e como criatividade. Então, ela segue a linha, né? Ela está coerente com o filme e com o romance.
né, no qual ela trabalhou, né? Então, eu acho que... E é isso, quer dizer, eu tive uma boa, porque eu nunca tinha tido assim, uma relação próxima com um cineasta, sabe? Tanto que quando ele me chamou lá, eu fui assim meio capial, sabe? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou da literatura, aqui não é meu mundo. Mas quando ele falou, vamos conhecer o galpão, e eu entrei naquele galpão, minha filha, como diz a Clarice, o mal estava feito, né? Eu fui fisgado, sabe? Eu fui fisgado por aquilo, sabe? Pelo projeto, que é muito lindo. Então, teve a série de palestras que você mencionou, eu fiz uma também, né? Depois ele me chamou de novo para ir para São Paulo, porque essa altura eu já não morava em São Paulo, eu tinha aposentado da USP. Eu fui para lá e era uma outra etapa, que era 8 pessoas em volta da mesa, ele, eu, a Maria Fernanda, a Melina, a do corpo, que fazia educação do corpo, a outra acho que era do figurino, eram 7 ou 8 pessoas. E aí a gente começou a ler o livro, palavra por palavra, do começo ao fim. Às vezes ele parava, né? Às vezes a Fernanda às vezes lia, e a Fernanda lia já ia interpretar, já não é interpretar, já ia vivendo, sabe? A personagem escorregava, ia para lá, e aí começou, né, aquela coisa. E eu acho que foi um outro exercício meu de leitura que eu não fiz na universidade, sabe? Eu sempre li com aluno, eu sempre dei aula lendo texto com aluno, mas ali era uma leitura integrada entre várias pessoas envolvidas no projeto, cada uma numa especialidade, sabe? Mas já tentando se aproximar do que poderia ser um filme. Naquele momento é que eu senti que o filme na cabeça dele estava pronto. Eu não sei se está certo ou se está errado, eu nunca perguntei para ele, mas um dia eu vou perguntar, viu? Nádia, então uma curiosidade, por exemplo, porque aí você atuou junto com a equipe na fase de pré-produção, né? Se a gente for respeitar aquelas fases de cinema. Quando ele estava filmando, ele chegava a te perguntar, te mostrar alguma cena para ver o que você achava? Não, de vez em quando eles... porque no Rio eu não pude ir, né? Não fui no Rio, eu não vi o set de filmagem, né? Eu fiz essa palestra, levei um susto, porque tinha mais de 100 pessoas. E todo mundo, a moça do café, a motorista, o que ia comprar tecido, a mulher do vestuário lá, como é que chama? Figurino. Todo mundo ali, uns sentados no sofá, outros deitados no chão, um mundo de gente, sabe? Eu já assustei, falei, puxa vida, né? Então, o negócio aqui é para valer mesmo, né? E ele montou um cenário, sabe? Entrava descalço, e ali tinha a assinatura dela bem na frente, tinha o quartinho de madeira, onde fazia o treinamento lá da Maria Fernanda, e tinha um trecho dela escrito num vidro, tinha uma espécie de um oratório, né, que depois aparece lá do sagrado, assim, também, e tinha o desenho, o homem, a mulher e o cão. Aquilo eu tive um impacto, era como se eu estivesse entrando no quarto de empregada, sabe? Eu falei, nossa, e era ele que tinha desenhado. Então, esse desenho ficou para mim, sabe, na minha memória, né? É o desenho da Janaíra, é o desenho do Fernando. E esse trecho que você exibiu agora há pouco, tem a Janaíra riscando com carvão, né? Não sei se vocês lembram, tem aí no filminho que você passou, no vídeo que você passou, tem a Janaíra e ela querendo raspar. Essa cena é maravilhosa, porque ela vê ele traz a Janaíra para a cena, porque quando ela vê o de si mesma, vamos dizer assim, porque a Janaíra só põe o contorno, né? Então, ela sente aquele impacto, quer adentrar, quem sou eu aí, essa mulher, né? E fica apavorada. E o que ela quer? Ela quer apagar. Então, ele colocou
aquele carvão que dá aquele risco, que dá gastura, não chama gastura, não é? Que dá aquele risco, assim, sabe, aquele ruído desconfortável, né? Que é você ter coragem de se encarar, né? E ela tentando apagar. No romance aparece balde de água, e no filme também. Joga água para ver se apaga, mas não consegue. Esse é um umbral que vai acontecer no resto do romance, né? E eu acho que é uma cena muito feliz, né, que ele montou, como as outras também. A personagem aí foi um achado. E ele estava com pessoas de elenco envolvidas com isso, recebia 1000 sugestões e nada, até que ele abriu um jornal e viu a Miss África, sabe? E falou, é essa, porque ele queria a imagem da ancestralidade, né? E é que Janaína tem, né? Então, a história também de Janaína, enquanto pessoa, enquanto atriz, também é muito importante, está no livro da Melina, né? Vocês vão gostar de ler. Assim, a Melina, ela conta, né, de como que ele achou a atriz que fez a Janaína, né? Bom, então eu acho que deve ter várias perguntas, né, Vanessa? Então, eu vou passar para a Vanessa, para ela te transmitir algumas perguntas. Ei, Nádia, muito prazer te ouvir, uma alegria, viu? Estou adorando, estou amando. Então, eu vou começar, já que eu estou com o microfone, vou perder a oportunidade diante de você, né? Com as minhas questões, tá? Certo. Os colegas também que participem aqui, os professores que perguntem para a Nádia, ligando a câmera e o microfone. Mas vamos lá, Nádia. Dizem, né, a gente que lê algumas coisas sobre o cinema, ou documentários, filmes, que o roteirista é o primeiro conselheiro do diretor, né? Ele é aquela pessoa que pensa junto com o diretor e que propõe a eles algumas estratégias e construções de universos aí, né? Eu queria saber de você, Nádia, quando o cineasta te chamou, sobre o que você foi mais consultada. Que tipo de conversa foi essa que vocês tiveram? O que ele gostaria de ouvir de você? Olha, eu não sei o que ele gostaria. Eu não posso responder por ele, né? Mas o que ele gostaria, eu não sei. Mas a gente conversou sobre Clarice. Sobre a obra da Clarice, sobre os textos de Clarice, e sobre esse texto especificamente, a gente falou muito. Porque, de repente, ele parava lá a leitura do romance e falava, e os homens de Clarice no romance? E os homens? E os homens? Aí eu começava a me lembrar desses homens, a gente começava a falar deles. Tem o homem que conserta... Eu sempre dou risada, porque é o homem que conserta abajur, sabe? Aquele homem assim de casa. E eu sempre dou risada, porque o meu marido é horroroso. A única vez que ele foi consertar um lustre, quebrou o lustre, daí ele já foi despejado. Nunca mais pedi para ele fazer nada, porque ele é muito desajeitado. Mas então tem aquele homem do lar que conserta as coisas, que tem aquela rotina, sabe? E que também não rendeu, né? Não rendeu. A GH tinha outras, vamos dizer assim, ambições, né, em termos de relações, né, enfim, afetivas, né? Depois vem aquele que ela amou demais, e tem uma cena maravilhosa, né, que é de um nu, da relação dos dois, e ela sentindo o sal das lágrimas, e ele é uma coisa maravilhosa, essa outra relação. Então, a gente começava a discutir, sabe? Eu acho que ele estava montando, né, cenas também, né, ou detalhando, ou querendo que a gente aprendesse também, já pelo que estava na cabeça dele. Então, essa é uma coisa que a gente discutiu muito, né? Havia detalhes, por exemplo, um dia a Melina me ligou, Nádia, como é que ela falou? Existia essa coisa do bambino, onde ela vai dançar, né? Eu falei, eu não sei, isso é uma coisa da história do Rio de Janeiro, então teve que consultar outras pessoas, pronto, passou, né? E depois outra coisa, bom, essa imagem aqui, essa imagem aparece em outro lugar, a gente fazia muita relação do GH com outros textos da Clarice para ir amadurecendo, sabe, Luciene e Vanessa? Para ir amadurecendo as preferências.
vamos dizer assim, da Clarice, né, em relação a conteúdos, personagens, detalhes, né? Então, era isso. E era uma conversa sobre tudo. A gente falou muito também do primeiro livro dele. Ele começou a fazer depois parou. Ele tem um trabalho sobre o discurso amoroso do Barthes. Então, a literatura era assim a coisa mais importante, porque de cinema eu não entendia absolutamente nada. O que eu entendia era ler alguma coisa sobre cinema, tudo bem, sabe? Marguerite Duras eu lia, né? Até estava numa banca de tese da Cleonice, né? Que me abriu a cabeça, Marguerite, ainda não conhecia você, né, Luciana? Mas, então, eu não tinha assim, conhecimento técnico absolutamente nenhum, como não tenho até hoje. Né? Então, a gente falava mais sobre literatura e eu aprendi demais com ele, né? Porque ele tem aquela visão da literatura, mas acoplada, né, às outras artes. Porque ali, o filme é um filme que, de acordo com Clarice, não tem gênero determinado, né? Ele é romance, ele é história de amor, às vezes ele vira meio comédia, às vezes ele é trágico, às vezes é de terror, sabe? Ele vai passando, o romance vai passando, dando um tranco atrás do outro na gente e utilizando vários artifícios, né, de narrativa. Não é só uma coisa homogênea. Você fala, ela narrando, tudo bem, ela falando, tudo bem, mas ela encena experiências muito diversificadas, do mais ameno ao mais terrível, né? Ao mais terrível, que é assassinato, é policial, é crime, sabe? É medo, é pavor, é pânico, é sagrado, é minarete, é religioso, é sentimental, é erótico, o erotismo é muito forte, sabe? Um erotismo um autoerotismo, masturbação, sabe? Então, ele passa por experiências muito variadas que se traduzem a diversidade da vida de cada um. Então, as conversas eram assim, sabe? Muito também ao Deus dará, né? E depois a gente ia comer empadinha, tomar Coca-Cola, essas coisas da vida, né? E falava sobre tudo, falava mal dos outros, como todo mundo. Com as fofocas, né? Agora, eu aprendi uma coisa, sabe? Eu aprendi o seguinte, que o Luiz Fernando é um artista genial. Isso, para mim, ficou muito claro. Por quê? Porque ele tem uma ele tem uma certa genialidade artística, de criatividade polivalente, né? Em várias artes. E ele combina isso tudo para fazer um filme. Então, ele entende de imagens, ele entende de movimentos, ele entende de pintura, de desenho, de cor, ele entende de tudo que diz respeito à imagem, mas de tudo que diz respeito também ao que está por trás da imagem, para lidar com os atores, para lidar com as atrizes. E ele é muito também severo, quer dizer, ele sabe o que ele faz, dá muito valor para o que ele faz e não abdica dos seus valores. E os seus valores não são convencionais. É difícil ser convencional, né? É muito difícil, é mais fácil seguir a onda, né? Então, é isso, viu? A gente conversava sobre isso tudo. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de dizer. Sobre tudo, viu? Que maravilha, Nádia. Não. Eu já pedi para o professor, você quiser tocar? Então, Nádia, nossa, que experiência incrível, né? E eu acho que o grande privilégio também que eles tiveram, né, de poder realizar essa troca, né, com você, né, acho que o Zé Miguel Wisnik também, né, acho que falou um pouco sobre Clarice lá. Ele convidou, acho que 6 ou 7 pessoas, cada um de uma área, história, psicologia. Foi como é que chama? A psicanalista Maria Rita Kell,
e várias outras pessoas. Eram uns 7 que eu acho que foram fazer as palestras, né? Viu? E da literatura tinha eu, a Liúde e o tio Zé Miguel. Depois tinha esses outros, de outras disciplinas afins. Tinha acho que, se não me engano, tinha um junguiano também. Então, ele compôs lá sabe, um elenco, né, de palestrantes. É incrível, sim. A gente vai passar para as perguntas. Só um minutinho, pergunta aqui. Duas perguntas de história, uma da professora Andréa, não, uma da Lívia. Tá, eu vou chamar então a Lívia, que ela tem uma pergunta. Cadê a Lídia? Eu não enxergo, está todo mundo pequenininho lá atrás. Isabela, eu que apresentei errado. Essa aqui na frente. Licença. Oi, Nádia, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Eu estou encantada e maravilhada de poder ter participado desse bate-papo. A minha pergunta é sobre o processo de adaptação do filme mesmo. Nesse processo, depois ali do momento de leitura conjunta, qual seria ali um instante que mais te marcou, que te deu a certeza ali de que aquele projeto daria certo, que valeria a pena, que te deu a certeza de estar participando de algo que seria importante isso? Olha, cada momento foi assim, sabe? É Lídia ou Lígia? Eu não entendi. A Isabela. É Lídia ou Lígia? A Isabela. Isabela. Ô, Isabela. Ah lá, ela já foi lá para o fundo e já pronto, já não vejo a expressão dela. Fica aqui sentada para a gente conversar. Aí. Olha, o primeiro impacto foi quando eu cheguei lá, sabe? Eu já descrevi um pouquinho, né, minha falta de jeito, sabe? Porque quando eu vou descrever alguns momentos. O primeiro momento foi terrível, porque eu cheguei lá, tinha assim, era um quarto bem enorme, como é que eu vou dizer, um cômodo com janelas enormes, com umas cortinas assim de voal balançando, ali muito livro, era um estúdio enorme, sabe? E daí começamos a conversar, daí ele veio com um livro claríssimo, A Vida que se Conta. Ele já tinha lido aquilo de tudo quanto é jeito, ele conhecia mais o livro do que eu, sabe? Então a gente começou a falar do livro, dizer que tinha sido interessante o livro, e que ele gostaria muito que eu colaborasse com o projeto, explicou o que era filmagem. Eu falei, nossa! Ai, depois eu me arrependi, sabe? Porque, como quem diz, né? Será que você vai ser capaz, né? Eu me arrependi, sabe? De falar assim, nossa, justo esse, né? Depois eu me arrependi. Mas era o que eu estava pensando, falei, pronto, a gente conversou um pouquinho, nós fomos para o galpão. Aí, viu, Isabela? Deu o segundo impacto, que é aquele galpão que eu já te descrevi, enorme. Daí me fez tirar o sapato, adentramos o recinto, era que nem entrar no quarto de empregado, era um outro mundo aquilo, um outro mundo. E ele me explicou, ele não explicou nada, só me deixou olhando aquilo tudo, eu embasbacada, mas já dentro do clima. Eu falei, bom, então aqui vai render coisa. Eu senti o clima, sabe, Isabela? O clima, sabe, os fluidos, e a energia daquele povo, que era uma energia muito positiva, sabe? Muito para frente, sabe? Então, foi o segundo momento. Conheci a Maria Fernanda, a gente conversou muito ali, e circulamos por ali. Eu tive a sensação de que eles me receberam como se fosse um guia, sabe como é que é? Chegou uma pessoa nova aqui para né? O negócio, né? Depois vieram, então, as palestras. Pronto. Então, cada momento que eu vivi ali dentro, para mim, foi um aprendizado, sabe? Aprendi inclusive, a dialogar com esse povo todo, porque depois que a gente falou um pouquinho, cada um ia num dia específico. Daí vinham as perguntas, vinham as conversas, sabe? Então, eu acho que foi um processo. Depois teve uma outra fase que me deu muita, assim, foi muito intensa para mim, que foi depois da filmagem.
Porque daí ele me ligou de novo, falou, Nádia, eu estou indo para São Paulo, vou fazer a edição. Então, eu queria te chamar, sei lá, na casa que estou fazendo, lá fui eu, né? Aí, minha filha, aí aconteceu, né? Aí aconteceu, porque era como se realmente ali eu visse a barata, sabe? Assim, chegou, né? Chegou. Ele passou, eu comecei, ele falou assim, fica sentada aqui, e pediu para o Márcio, que era o cara que tinha com a máquina, era uma casa em Perdizes, tinha uma sala com uma tela e os aparelhos aqui e um sofazinho aqui. Então, eu sentei ali e ele ficou atrás. E eu sozinha ali. E ele, pá, lançou na tela. Menina, aquilo foi um impacto. Mas eu senti uma coisa tão intensa. Porque tudo aquilo que a gente estava, sobre o que a gente estava conversando, vivendo, eu lendo aquele romance, eu li aquele romance várias vezes, porque cada vez que eu ia dar aula, eu tinha que esquentar o motor, eu tinha que ler tudo de novo. Então, eu tinha lido várias vezes aquele livro, né, ao longo dos 30 e tantos anos que eu dava aula na USP, fora os outros, né, os outros cursos. Então, quando eu vi a apresentação do filme, eu falei, não estou acreditando. Porque era aquela imagem que você não vê, sabe? Era uma imagem retorcida, que corria pela tela, de cima a baixo, em tons pastéis com vermelho, e era a sensação do começo do filme, estou procurando. Você tentava entender, estou procurando entender o que está acontecendo, sabe? Logo na primeira imagem. E daí, pá, vem ela com a mão assim, na mesa, fazendo aquela fazia as bolinhas de pão, de miolo de pão, sabe? Ela fazendo as bolinhas do miolo de pão na cozinha, é uma imagem do livro. Daí ele passa para a primeira palavra dela, né? Estou procurando, estou tentando entender o que me aconteceu. O que ele fez? Close nela. Eu não falei que o filme filmou em 35 milímetros. Teve que comprar fita, porque nem existe mais, tela reduzida. Ele só aumenta na telona no momento em que ele surge, faz parte do... Quando a Clarice fala sobre o processo, ele fala sobre o processo do filme, né, também. Então, aparece ele apontando lá para as máquinas e a Maria Fernanda lá no estúdio. Mas o resto é assim, reduzido. Então, ele dá um close e parece que a gente está lendo o livro, porque o rosto dela está muito próximo da gente. É como se a gente tivesse com o livro na frente. Então, vem o rosto dela e ela falando, estou procurando. Aí, minha filha, daí pronto. Então, cada fase, e eu fui lá várias vezes, porque quando ele fazia mais um pedaço de edição, ele me chamava, lá ia eu. Então, eu vi esse filme várias vezes enquanto ele estava sendo editado. E eu morrendo de medo, falei, Luiz, não é. Porque eu tinha medo dele mexer, tirar uma coisa, tirar outra, que eu achava que tinha que ficar, sabe? Mas quem sou eu para dar palpite? Eu não entendo nada de cinema, né? Mas daí eu falava... e nesse dia que eu fui, de repente, ele me deixou sozinha vendo, de repente aparece a Maria Fernanda, que estava lá em cima, no primeiro andar, ele não deixou ela ver comigo. E daí ela apareceu, ele não quis influência dela lá, e daí a gente conversou também muito sobre o filme, e assim foi indo, até ao longo né? Até a estreia. A estreia eu vi pela primeira vez, foi no Rio, que ele estreou. Foi no Rio, Nossa, lotou, e teve mais 2 lotadas, e foi muito interessante, mas não teve debate. Não teve debate. Depois, a segunda foi na Mostra de Cinema em São Paulo, na Pinacoteca. Também foi muito legal, porque depois teve conversa. Foi muito legal essa. Porque é muito bom conversar sobre o filme logo que o filme termina. Porque rende muito mais, sabe? Logo depois da sessão, depois a gente fez isso em outros lugares. E foi muito bom também um debate no Centro Cultural Banco do Brasil.
era bom vocês procurarem, tem o vídeo, porque ele fala muito sobre o ponto de vista, que para ele é fundamental, né? E é fundamental no livro também, o ponto de vista. Vocês não deixem de ver esse vídeo, viu? Que foi também uma conversa lá no Centro Cultural do Banco do Brasil. Mas é isso, então, Isabela, para complementar o que você me perguntou aí, cada etapa era um impacto novo, né? Ele me dava uma sacudida, sabe? Em termos de espanto, eu vou usar um termo da Clarice, espanto inexplicado. Clarice chama isso de arte, né? Quando fala sobre Brasília, né? Aquela crônica Brasília. Muito obrigada. O momento do cinema realmente é muito envolvente, muito coletivo e muito mágico, né? Uhum. Obrigada demais. Nádia, eu estou vendo que você entende sim, de cinema, porque você descreveu muito bem aí essas cenas aí, com close, com... Não, é o que eu vi, né? Mas coitada, gente, eu não sei quase nada. É sua. Não. Então, deixa eu ver aqui uma próxima pergunta. Tem alguém que Ô, Luciene, fala que vale tudo, até fofoca, viu? Oi, Nádia, tudo bem? É um prazer estar podendo escutar aqui. Sou uma entusiasta assim, de Clarice, bem iniciante, assim, por dizer. E eu fiquei curiosa em relação a essa transposição do livro, né, para o filme, de se teve alguma passagem que te deixou intrigada, de, assim, não conseguir, às vezes, passar os sentimentos, né, que a Clarice escreve, assim, que tudo que ela escreve tem uma intensidade muito grande, assim, se teve algo algum trecho que te deixou, assim, um tanto quanto surpresa sobre da maneira que foi feita. Olha, como é que se chama? Júlia. Ô, Júlia, eu acho que o filme fez muito bem para mim, para a leitura minha, porque ele, de certa forma, concretizou mesmo, em termos de som, de imagem, de cor, sabe? Concretizou aquilo que eu tinha lido, ele deu forma àquilo que eu tinha lido. Porque quando a gente lê, a gente faz o nosso filme. Você imagina os espaços, as cores, os lugares, às vezes com dados que o narrador dá, às vezes com dados que o narrador nem dá e você complementa, não é não? Então, a leitura de um livro também é a construção de um filme que a gente faz, né? Então, a gente, quando lê um livro, a gente vê, a gente ouve, lógico, né? É uma vida que está ali sendo descrita, né? E bem ou mal, dependendo também de quem narra para a gente, né? Tem aqueles que são melhores narradores, que causam reações mais, né, vivas. Vivas não no sentido de serem fortes, etc., porque há reações que são suaves, né, leves, isso também é importante, é forte, né? É forte no leve. Então, depende da força do narrador, do poder do narrador, né? Agora, você vê a Barata, você vê Janair, minha filha, sabe? Você nunca mais esquece. Toda vez que eu leio A Hora da Estrela, eu não sei se é bom ou se é ruim, vem a figura do culto da Marcela Cartacho, entendeu? É ruim para ela como personagem? Quanto atriz, porque parece que fica carimbada como sendo Marcélia a Macabeia, né? A Maria Fernanda, para mim, já está carimbada como GH. Agora, não é ruim, é um outro jeito. Difícil agora vai ser eu desvincular na leitura essa experiência do filme, porque ele torna mais real o romance, sabe? A visão da Barata, o que ele fez com essa Barata, você não acredita. A Barata aparece em raio-x preto e branco, aparece só por partes, sabe? Só por partes, aqui o olho da Barata. As anteninhas, sabe as anteninhas? Depois ele põe com as antenas lá da mídia, comunicação, aquele ruído,
o ruído, os dedos dela e as anteninhas, só a anteninha batendo assim, é um fiozinho da antena fazendo assim, ó, e a gente ali, antenado, né? Para seguir desculpe aí a licença para usar o termo, mas é essa, antenado. Então, isso fica muito vivo, o romance, sabe? Eu acho que contribui com isso. Você tem vontade de ler o romance de novo. Agora, é lógico que não é tudo do romance que está ali, mas também não é tudo dali que está no romance. Mas acontece que ele, eu acho que, de certa forma, como é que eu vou dizer? Ele transcria o romance, sabe? Ele transcria de modo a que o receptor tenha experiências parecidas, sabe? Conservando, naturalmente, considerando a diferença do veículo, né? Mas que passe por experiências parecidas. Então, existe essa intensidade que você falou. Viu? Existem os baques. Ela não dá folga para o leitor, a Clarice. Eu já falei que ela... Então, termina um negócio, vem outro, né? Então, esses baques que a gente sente, cada investida dela no sentido de vencer o medo, o pânico, e chegar às últimas, sai muito bem. É muito interessante essa coexistência mesmo de imagem e escrita, né? Depois que vem o filme, assim. E outra curiosidade, agora um pouco a parte, na verdade, é realmente uma curiosidade sobre a parte de GH, mas em relação às cartas perto do coração da Clarice com o Fernando, que já não circula mais, assim, tipo, em quesito de publicação. Tem algum motivo? Você que se especializa, que tem esse envolvimento maior em relação a esse trâmite entre a publicação e as escritas da Clarice, tem algum motivo para não estar ainda em circulação mais de edição e afins? Você diz, eu estou entendendo que você está focada na correspondência entre Clarice e Fernando Sabino. A questão é essa. Mas é o que eu não entendi o que em relação à correspondência que você quer questionar. É o quê? Por que não continua as publicações das edições, né? Porque parou, acho que desde 2001, assim. Não, aí... saiu uma nova. Eu até fiz um pós-fácio, prefácio, não sei. Sério? Nossa, se não saiu, eu acho que era para sair o ano passado. Olha só. Porque é para sair o ano passado, não sei se já saiu, mas era pela Record, Olha viu? que interessante. Eu estava olhando e só tinha edições muito antigas e não achava mais em circulação. Teve uma edição só, e até teve um lançamento dessa primeira edição. Eu lembro que eu fui lá no auditório da Academia Brasileira de Letras. Eles até, me deu uma raiva, porque eles até sortearam um livro que estava embaixo da poltrona. Eu falei, mas eu estou aqui em cima, não vou ganhar livro. E você sabe que eles depois mandaram para a minha casa um exemplar. É assim mesmo, um exemplar. E eu não pude nem dar de presente para alguém. Mas teve esse lançamento, depois pronto, acabou. Depois, quando foi? Foi no ano retrasado que eles me ligaram pedindo um texto sobre a correspondência e eu fiz. Então, ou já saiu ano passado ou vai sair, viu? Muito bacana. Boas notícias, então. Muito obrigada, Nádia. Nada. Então, Nádia, agora eu vou passar para... Você vai fazer pergunta? Acho que tem alguma. Já vi ali. Não querem. São todos constrangidos, professores também. Que isso? Então, eu vou passar para a Ana. Ana. Oi, Nádia. Boa tarde. Oi, boa tarde. É uma honra receber você aqui. Eu não sei se é uma pergunta, acho que é mais um comentário. Aqui vale tudo, viu, Ana? Pode mandar, Braga, vale tudo aqui. Que bom, que eu notei, assim. Algo que eu percebi quando eu assisti ao filme pela primeira vez, e aí depois decidi submeter uma proposta para esse programa de mestrado, né? A minha proposta de pesquisa é investigar essa relação entre o livro e o filme.
O que me chamou a atenção, e aí eu acho que isso vai ao encontro do Luiz Fernando ser um multiartista, são as cores que compõem o filme. Um vermelho bastante vivo, um verde, o azul do telefone me chamou bastante atenção, e o amarelo na personagem, né, na Janaí, que eu acho que chama bastante atenção do espectador. E eu achei bem interessante isso que você comentou sobre o mundo dentro do quarto, e também é a sensação que dá quando a gente está assistindo ao filme, daquele espaço, seu espaço que a Maria Fernanda Cândido transita, é bem interessante, até chegar o momento que ela sobe a cobertura, de fato, né, ao terraço, e aí se depara com o mar e a imensidão do mar. E no meio disso tem uma festa, e também as cores da bandeira do Brasil, que estão ali naquele cenário. Eu achei o jogo de cores bem interessante, bem trabalhado. E eu queria, assim, né, comentar e ver o que você acha sobre esse jogo de cores, e se você acredita que eu acho que é um misto de sensações. O filme, ele mexe com a nossa visão, eu senti coisas, assim, quando eu assisti o filme, e eu não sei se eu estava ansiosa para o filme terminar ou para eu ver de novo, que eu assisti 2 vezes, porque eu fiquei confusa, na verdade. Foi uma sessão sinestésica. E eu não sei, eu acredito, talvez, né, você que conheceu o Luiz Fernando, em um certo lirismo nesse jogo de cores, nesse percurso ali dentro do apartamento e depois fora do apartamento, em cima, né, vendo o mar. Eu senti que tudo isso construía um lirismo no filme. O filme é bem lírico. E um outro comentário também é que a Maria Fernanda Cândido e o Luiz Fernando deram uma entrevista para o canal Omelete, em formato podcast. E aí a Maria Fernanda Cândido fez um comentário que eu achei bem interessante sobre a barata, sobre essa questão latina que nós temos, né? Já são 60 anos depois da publicação do livro, então nós somos latinos, aparece a bandeira do Brasil. Esse livro, ele é um marco na literatura brasileira, a Clarice é um marco na literatura brasileira, uma grande autora, e ela fala sobre nós pegarmos a potência dessa barata latina, né? Essa coisa que tem uma força, tem um estranhamento diante do outro, nesse processo de recepção, né? É isso, assim, é uma entrevista bem interessante da Maria Fernanda do Luiz Fernando. Essa entrevista foi passada onde? Foi exibida em que plataforma? É o canal Omelete, acho que você encontra no YouTube e no Spotify. Ah, tá. Manda o link para mim. Sim, sim. Eu sou ruim de ficar procurando na internet, meus netos que me ajudam. Eu achei muito interessante. Vai dar uma de neta da Nádia e vai mandar o link para mim. Mano, sim. Escuta, você falou uma opção de coisa interessante. Eu acho que é muito bom você desenvolver essa pesquisa em torno do livro e do filme, porque rende, sabe, Ana? Tem muita coisa para você falar. Você vê aqui, ó, em poucos minutos, você já levantou tantas questões que são pertinentes, que você pode desenvolver no seu trabalho, né? Não é mesmo? E novas, quer dizer, agora você vai fazer um trabalho original, porque eu acho que até agora pouca gente, acho que ninguém que eu tenha conhecimento ainda conseguiu fazer, né? Antes de você, né? Então, é um trabalho original, né? Então, acho que é muito bom isso, viu? Muito bom. Agora, a questão das cores é importante, porque é um trabalho pictórico também, o filme. O filme é de imagem é cor, né? Você tem que ver as cores, né? É movimento, mas é cor também, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. E é muito interessante o vermelho que você falou, porque ela aparece com o... Aliás, lá no vídeo que vocês passaram, tem uma imagem de vaso de flor com ela ali, aquilo não entra no filme, não. Ele não usou, né? Usou para divulgação, mas não usou no filme. Sabe aquela vaso de flor que ela aparece na parede ali? Aquilo não aparece no filme.
Então, tem muita coisa que filma e tal, mas que depois tem que fazer uma seleção, né? É a montagem, né? Ver o que fica e o que não fica, né? Agora, a questão do vermelho é interessante, porque ela aparece com hobby, né? É um hobby de Chambord, né? Que chamava antigamente, vulgo chamado peignoir, também vem do francês, né? E ele é bege, né? Um bege bem clarinho, quase branco. E por baixo você vê a mancha vermelha, né? Você vê só uma mancha vermelha, e depois ela vai desvestindo. Então, isso tem a ver com aquilo que a Luciene falou agora há pouco, que é a desumanização, né? Você vai se desvestindo, tira as vestes da nossa civilização para mergulhar num outro tipo, né, de cultura, que é a cultura selvagem, né? É a cultura primordial, vamos dizer assim, em que todos são iguais enquanto entes, enquanto seres vivos. Ela, barata, pessoa, homem, mulher, Janair, quer dizer, todo mundo se iguala, né? Sobre esse aspecto, eu queria ressaltar que é um livro que propõe valores humanitários, sabe? Humanísticos e revolucionários. Nós estamos precisando muito disso, né? A gente está vivendo pulsões autoritárias, pulsões, sabe, muito desrespeitosas, né, em relação ao outro, né? Então, ela não. Eu acho que esse livro propõe mesmo o que ele faz com a Janaíra e a Clarice no fim, né? E falando em cor, eu queria ressaltar aquela que eu gosto muito, que é do preto e branco. A parede branca, GH branco e Janair preto com carvão. É o preto e o branco ali em luta, mas que é, de certa forma, desbaratada com a vitória do negro, né? Sim. Eu acho que é uma revolução de baixo para cima, eu sempre falo isso. É uma revolução que a Janair propõe em relação à patroa, porque quem alerta a Janair, olha, quem é você? Olha o que você é. É a Janair. É a Janair que incita, que provoca, que instiga e que faz com que a outra acabe tendo de enfrentar o que ela enfrenta, né? Então, é muito importante a cor, até no preto e branco, o PB, né? O preto e branco da luta, né, entre as duas. Acho muito importante. Acho que caiu, né? Acho que ela caiu. Caiu? Não, tá. Deve ser falha da internet dela.